Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, a Imaculada. Que alegria, prezado e amado ouvinte. Chegamos no sábado. Um abraço a você que nos segue pela rádio e também pelo nosso canal no YouTube. Você aqui da nossa Diocese de Formosa, do Brasil e do mundo, dos Estados Unidos, onde nós temos muitas comunidades que rezam conosco. Nós estamos felizes porque vamos meditar hoje sobre a vida. Muitas vezes, nossa vida se parece com um mar agitado. Há momentos de calma, mas também há tempestades. E o tema que eu quero rezar com você nesta manhã de sábado, não tenha medo das tempestades. É um tema bonito, que eu acho que vai nos ajudar muito na nossa compreensão desta caminhada nossa cheia de dificuldades ao longo da vida. Todos nós enfrentamos situações que nos desestabilizam. Problemas inesperados, dificuldades emocionais, crises familiares, momentos de insegurança, dificuldade econômica. Meu Deus, problemas de saúde, são tantas coisas, são muitas tempestades. E nessas horas, o coração pode se encher de medo. E São João Paulo II sempre repetia essa palavra de Jesus. Non avete paura, dizia ele. Não tenhais medo. Essa palavra não é um convite à imprudência, mas um convite à confiança. São Pedro Damião, no século XI, dizia que as tempestades da vida não são sinais da ausência de Deus, mas oportunidade de fortalecer a fé. É o que nós devemos sempre abrir o nosso coração a fazer, fortalecer a fé. Como que eu vou fortalecer minha fé? Vamos lembrar aqui daqueles exemplos que a gente sempre dá, aqui os exemplos da roça. Eu ainda conheci a candeia de azeite. Os mais antigos que escutam o nosso programa, lembra disso. Nós temos muitos antigos que escutam nossos programas, um pessoal mais de idade média, poucos jovens e algumas crianças que escutam o programa Oração da Manhã. Porque esse momento nosso aqui é um momento mais para quem já realmente tem pisado muito tempo nesse chão nosso, né? A candeia de azeite. Veja como que era difícil a vida antiga. Você tinha que plantar a mamona, os homens na roça colhendo e as mulheres cuidando de colher a mamona, pegava os cachos da mamona, botava no sol num lugar limpo, depois recolhia aquela semente, torrava aquela semente, ia para o pilão pilar aquilo e depois fervia aquela massa da semente de mamona num tacho, ia boiando a gordura, o azeite, elas iam pegando com a colher, depois fervia aquilo até tirar a água completamente. Esse é o azeite de mamona, que hoje é cultivado em larga escala para ser inserido junto do diesel, biodiesel, né? Naquele tempo, aí você colocava naquela candeia, pendurada num ganchinho assim, você colocava ali o azeite e o fio, aquele pavio de algodão que você tecia o algodão, fazia aquela coisa na roda de fiar, fazia aquele algodão, colocava ali, e o fogo. Para manter a chama, precisava do azeite. Depois veio a lamparina de querosene, depois o lampião a gás, e agora a energia, né? Temos energia em quase todos os cantos da terra. Para dizer que o fortalecimento da fé se dá pela manutenção do azeite. É preciso colocar o azeite na candeia, sempre. E o azeite é a unção, é o óleo, né? A unção do Espírito, né? Uma fé que não é alimentada pelas boas coisas de Deus, pela adoração, pela palavra de Deus, pela caridade, pela reflexão, pela meditação, pela escuta da palavra de Deus, pela escuta da homilia na missa, ela vai ficando uma fé meio xoxa, né? E pode ocorrer o perigo de, faltando o azeite, o pavio pegar fogo
e não ter mais a luz. E quando o pavio chega à exaustão por falta de azeite, então apaga. Faltou a fé, a vida fica muito solta, né? Talvez você que reza comigo agora de manhã esteja enfrentando uma tempestade aí dentro de você. Pode ser uma preocupação que nunca sai da mente. Vocês, mães, em relação aos filhos, meu Deus, aquele filho que morreu há 15 anos nunca sai, é uma dor que não passa, né? Ou uma situação que parece sem solução. A empresa quebrou, faliu totalmente e você está deixando o diabo usar disso para falir você por dentro. Gente, vamos pensar uma coisa aqui. Vamos pensar junto. Pensa. Nós não podemos condicionar nossa vida às situações materiais. Eu conheço muita gente que quebrou economicamente e por causa da fé, por causa da paciência, retomaram o caminho. Eu sei que lá no sul do país não está fácil a situação do pessoal vítima das enchentes passado 2024. Não tiveram a ajuda suficiente do governo, e nem vai ter, porque é um governo que não gosta do produtor rural. Fala mal, aliás, chama até de fascistas os produtores. E muita gente ali viu perder tudo. Tudo que sobrou foi o desastre. Foi o zero, para começar tudo de novo. E eu tenho notícias pela Revista Oeste, já falei aqui, dias atrás e numa sexta-feira. A Revista Oeste relatava que já 36 pessoas suicidaram por causa daquela situação. Eu acho que nenhuma situação, gente, nenhuma, pode levar a pessoa ao extermínio pessoal, ao suicídio. Sempre no meio das provações, que é uma provação de intempéries, é uma fatalidade, né? Uma enchente. Não vamos colocar culpa no desmatamento, essas coisas. Enchente sempre teve. Então, no meio de tudo, há sempre uma frestazinha por onde você pode passar. Eu lembro de um casal empresário já falecido, muito rico, que sofreu um revés tão grande, perdeu tudo, até a casa que morava, porque tinha penhorado a casa, uma mansão, perdeu tudo. Um dia conversando com eles, as famílias ajudando, sobretudo ela dizia, isso é para nos curar do orgulho. E colocaram lá um comércio, um espetinho, colocaram um espetinho, jantinha, essa coisa que, não sei se foi eles que inventaram isso naquela época. Começaram dali, retomaram o caminho devagar, formaram os filhos, e um dia o casal me disse, foi bom acontecer isso com a gente, nós nos aproximamos mais de Deus. Olha que coisa bonita. Foram capazes de entender que aquela tempestade foi importante porque eles perderam os amigos ricos, aquelas amizades falsas, perdeu tudo. Gerentes que tinham roubado deles ficaram ricos às custas deles, viraram-lhes as costas e eles ficaram praticamente com o corpo e a roupa. Recomeçaram. A gente não pode desesperar. Nada pode desesperar a gente. Nem morte, nem doença. Se vem um câncer, vem uma coisa, você tem que falar, eu vou colocar nas mãos de Deus, eu creio na providência divina. É uma tempestade. E se não tiver a cura? Eu estou preparado. Como eu falava com uma irmã nossa da igreja, que está terminal, e ela me dizia que ela lutou enquanto deu conta, mas agora ela sentia que era a hora dela entregar a Deus. E foi bem nesse tempo aí de Semana Santa, foi mola junto com Jesus. A vida é assim, passou, já está com Deus. Passou nesses dias. Vamos desesperar por causa disso? Não. O cristão não afunda nas águas turvas da tempestade. Nunca.
Nunca, nunca. Mesmo que parece que está tudo fechado, não tem por onde você sair. Reza, calma, busca a confissão, busca a adoração, busca o aconselhamento. Sempre a gente vai achar alguém para dar as mãos para nós. É impressionante isso, gente. É impressionante como Deus é bom. E o Senhor, Ele continua sempre presente nas nossas tempestades. Santa Catarina de Sena, no século XIV, dizia: tudo vem do amor, tudo é ordenado para a salvação do homem. Mesmo as tempestades podem ser ocasião, como já disse, de crescimento espiritual. A fé não elimina as dificuldades, mas nos dá uma âncora interior. Veja isso aqui. A fé não elimina as nossas dificuldades, mas ela pode ser uma âncora interior. A âncora é aquela coisa do navio, que esse navio imenso joga aquela âncora pesada e ela segura o navio, atraca o navio. É assim. A nossa âncora é quem? É Cristo. Por isso, seja qual for a tempestade da sua vida, Cristo é a solução, Cristo é a força. Abra seu coração, reze, peça a unção do Espírito Santo e atravesse a dificuldade na fé, porque há sempre um caminho novo que Deus apresenta diante de nós. Assim seja. O Santo Evangelho de hoje, João 6, 16, 21. O Evangelho narra exatamente os discípulos em apuro atravessando o mar. A noite chega, o vento sopra forte e o mar se agita. Então vem Jesus caminhando sobre as águas. Eles ficaram com medo, mas Jesus lhes diz: sou eu, não tenhais medo. E o Evangelho conclui: logo a barca chegou à margem para onde iam. Meu dileto e amado irmão, minha irmã, quando Cristo entra na barca, a travessia se transforma. Quando Cristo entra na nossa vida, tudo se renova. Eu lembro de um irmão que tem muitos filhos, carrega tantas dificuldades, tantos desafios, a empresa que não deu certo, vivendo a fidelidade a Cristo, querendo ter uma família numerosa, passou por tantas provações. E depois ele se firmou, alguém abriu as portas e ele me dizia como Deus é bom. Deus queria me provar para me amadurecer, para melhor conduzir minha família numa vida simples, numa vida módica, mas numa vida de fé. É isso mesmo. Todas as tempestades passam quando Jesus entra na barca da nossa vida. Deixemos que Ele cuide de nós. Amém. Vamos rezar juntos nesta manhã de sábado, sob o olhar dela, da Virgem Imaculada, pedindo a Deus a força nas tempestades. Senhor Jesus, entra na barca da nossa vida. Quando surgirem as tempestades, quando o medo aparecer, quando a insegurança nos dominar, lembra-nos que Tu estás conosco. Fortalece aqueles que hoje enfrentam dificuldades, os que vivem na angústia, os que precisam de paz. Que Maria Imaculada Conceição nos acompanhe e nos proteja sempre. Com São Padre Pio de Pietrelcina, rezemos. Fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Conceição, venha sobre você e o seu, sobre as tempestades da sua vida, a bênção da solução. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoado final de semana para você e sua família.